Irmãos, mais uma vez, com os nossos corações e nossas mentes unidos, elevados a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, vamos ainda mais uma vez pedir a Deus que nos ampare, nos ilumine e nos dê as ideias e as palavras mais adequadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para essa noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, irmãs, irmãos. Eu confesso que me desorganizei um pouco e eu achava que hoje o tema era livre. E eu tinha preparado para a nossa noite um tema que era emancipação da alma. Mas me surpreendi, por causa da minha desorganização, que o tema para hoje é finados. Emancipação da alma e finados estão muito próximos. Mas eu proponho aos irmãos que tenham paciência comigo e eu vou improvisar com a ajuda dos nossos bons amigos espirituais. Então falemos dos finados ou dos desencarnados. Bom, antes de mais nada, um esclarecimento sobre o dia de finados. Muitas pessoas, elas têm dúvidas sobre como essas datas surgiram, né? Todos os santos e finados. Todos os santos é o dia que precede o dia de finados, pelo menos em alguns países católicos, ou a maioria dos países católicos. Esses todos santos que são cultuados nesse dia não são os santos do calendário, aqueles conhecidos, São Jorge, São Lucas, Santo Antônio. Esses santos são os chamados santos mártires, aqueles cristãos que se dedicaram à causa cristã e foram santos desconhecidos, muitos martirizados. Então, o dia de Todos os Santos é em homenagem a esses cristãos. E o dia de finados, ele não é um dia propriamente dedicado originalmente não era propriamente dedicado aos finados, mas era dedicado à memória daqueles todos que tinham passado em honra do cristianismo. Bom, isso é só um parênteses para nós chegarmos até o ponto em que nós estamos no dia de finados, dia que é comemorado, ou é uma data que não é propriamente comemorada, mas é celebrada a homenagem aos mortos nos países de tradição católica. Países de tradição protestante não comemoram. Entre outras coisas, não comemoram por quê? Porque as igrejas protestantes, elas entendem que o que tinha para ser feito tinha que ter sido feito em vida. Que depois de morto, resta a alma simplesmente sofrer as penas ou os gozos de uma vida reta, de uma vida em Cristo. E não adianta mais orar pelos mortos, porque finou-se, acabou-se. E não haverá oração que mudará os desígnios de Deus em relação a essas almas partidas. E aí vem o primeiro ponto para a gente conversar sobre hoje. Nós espíritas fazemos prece pelos desencarnados. Nós espíritas nos lembramos com carinho dos nossos desencarnados e esperamos revê-los um dia na eternidade, seja num prazo mais curto ou mais dilatado, em função dos nossos méritos e em função, naturalmente, da elevação espiritual de cada um, nossa e dos nossos desencarnados. Vale a pena, tem algum proveito fazer uma prece para o desencarnado? Bem, à luz
da ótica protestante, não. Respeita-se, naturalmente, a opinião de cada um. À luz do Espiritismo, faz alguma diferença? Deixará o espírito que cometeu uma série de crimes, desvios, deixará de padecer as expiações necessárias para resgatar o mal feito? A justiça nos diz que não. Os espíritos nos dizem que cada um deverá resgatar todo o mal que tenha feito, para seu próprio benefício. Então, peraí, para que eu rezo por alguém que desencarnou? Rezo para que Deus conforte esse espírito e lhe dê forças para ele reagir diante das próprias fraquezas e aceitar resignadamente, de maneira cristã, todas as expiações pelas quais ele tenha que passar. Rezo para que ele saiba do amor que nós sentimos por ele. Rezo para que ele saiba que ele não está só. Rezo para que ele saiba que, mesmo tendo caído em erro, mesmo necessitando reparar males que tenha causado, o nosso amor por ele continua incondicional e nós estaremos ao lado dele, ajudando na recuperação dele. Muitos espíritos desencarnados disseram que foram essas preces levantadas em suas memórias, em seus nomes, que fizeram com que eles tivessem forças para reagir contra as próprias más inclinações, reagir contra a própria situação em que eles se deixaram ficar, para então ingressarem numa senda virtuosa, num caminho de recuperação que os levou mais tarde a um estágio de maior conforto moral. Então, eu diria que os espíritas, eles concordam em parte com os protestantes quando dizem realmente não adianta orar pedindo a Deus que esqueça os pecados cometidos, os erros cometidos. A justiça divina, ela age em nosso próprio favor, fazendo com que nós sejamos os fautores da nossa própria redenção e, por isso mesmo, estejamos obrigados a resgatar todo o mal feito. Por outro lado, nós espíritas concordamos com os irmãos católicos quando esses elevam preces piedosas em favor dos desencarnados, porque sabemos, porque os espíritos nos dizem, que essas preces, mesmo não tendo o condão de passar uma esponja sobre o passado delituoso dos nossos queridos entes já partidos para a vida espiritual, essas preces, elas têm sim o poder de levar até esses espíritos queridos a lembrança do nosso amor, o nosso carinho e a disposição que todos nós nutrimos de suportá-los, ampará-los, acompanhá-los em seus resgates. Bem, dito isso, existe aqui um outro aspecto.
Muitas pessoas vão aos cemitérios, vão até a beira da campa dos seus entes queridos e lá rezam em favor desses espíritos. Existe algum valor nisso? Toda ação piedosa, pia, ela tem o seu valor, tem o seu mérito. Somos seres psíquicos e morais. Nosso mérito é avaliado em função dos ideais e da pureza com que nós aplicamos esses ideais em cada uma de nossas ações. É óbvio que não pode haver nenhum tipo de admoestação possível a ser feita para uma pessoa que vai piedosamente celebrar os seus mortos. Mas será que a campa é o lugar mais adequado? Para se agir de maneira moral, mais uma vez, piedosa, não existe lugar. Qualquer lugar é lugar. Se é na beira da campa, a única coisa que se pode dizer é que se está junto da roupagem de um ente que partiu. É como olhar a roupa pendurada no armário e se lembrar de quem a vestiu um dia. Obviamente, a roupa pode estar lá, mas quem vestiu essa roupa não está. Os espíritos, eles desencarnam e partem, indivíduos completos, despidos da roupagem terrena, e não há nenhuma necessidade de qualquer tipo de preito ou culto ao corpo que jaz na campa. Tudo o que nos resta é o respeito por aquele veículo físico que foi um empréstimo da providência divina para que nós pudéssemos, durante uma vida de relação com os nossos irmãos encarnados na matéria, melhorar as nossas disposições, praticarmos virtudes, aprendermos a controlar os nossos apetites físicos e adquirirmos conhecimento no trato com os demais encarnados. Prestamos àquele veículo as honras que são prestadas a qualquer tipo de equipamento, a qualquer tipo de construção humana, no caso o corpo, uma construção divina, que nos tenha auxiliado a encontrar algum tipo de sucesso ou nos dado meios para exercitarmos a nossa vontade e explorarmos o nosso intelecto. Da mesma forma que os museus têm mobiliário, veículos, roupas, e nós vamos aos museus para apreciar aqueles objetos e nos lembrarmos do passado e do que aqueles objetos auxiliaram no caminho da humanidade, da mesma maneira nós devemos usar ou nós devemos fazer em relação ao corpo que fica no túmulo, até com mais respeito. Passo seguinte: e como é que o espírito ele se emancipa do corpo? Para falarmos de como o espírito se emancipa do corpo, precisamos dar um passo atrás e lembrarmos de como o espírito se liga ao corpo.
O espírito, para se ligar ao corpo, ele precisa de um veículo intermediário, de uma interface. Essa interface é o perispírito. Lembrando as palavras de Kardec, perispírito é matéria quintessenciada. Perispírito é matéria como o nosso corpo é matéria. E quando o nosso espírito ele se liga a este corpo físico, de fato, o que se liga ao corpo é o perispírito. Se liga molécula a molécula. O perispírito, fazendo uma metáfora assim muito rudimentar, o perispírito é como aquele cabo-guia que é lançado do navio para o cais, para que quem está no cais, puxando o cabo-guia, venha a receber o grande cabo de amarração que efetivamente mantém o navio preso ao ancoradouro. Esse nosso veículo é essa grande corda pesada que nos mantém presos à matéria. O cabo-guia que comunica esse grande cabo com o espírito é o perispírito. Então, quando há um encarne, o perispírito se liga à matéria molécula a molécula. E essa ligação ela vai se completando ao longo dos primeiros anos de vida, até termos a ligação completa aí por volta dos 7, 8 anos de idade. Às vezes mais precocemente, por volta dos 6. Os espíritos nos dizem, em torno dos 7 anos, o vínculo material, físico, entre o perispírito e o corpo físico está completado. Está completo. O indivíduo, ele atravessa o período encarnatório e chega o instante em que a matéria, o corpo físico, ele não tem mais condições de abrigar a vida espiritual. Ele não tem mais condições de continuar servindo como veículo para o espírito. Então, a corda guia, o perispírito, ela se desprende desse grande cabo de amarração que é o nosso corpo denso, que ele está roto, gasto, puído pelos anos de serviço. E o cabo, ele se desprende. Quando há completa libertação, o espírito desencarnado, ele está pronto para seguir o seu caminho. Algumas vezes, esta libertação total, ela demora um pouco mais ou um pouco menos. É por isso que existem recomendações sobre a questão da cremação. Ouve-se muita coisa, lê-se muita coisa. Dos comentários mais comuns, há aquele que diz que aguardar 72 horas entre o desencarne e a cremação é algo que pode beneficiar o espírito, quando não se tem certeza do completo desligamento. Naturalmente que tudo se dá num plano psíquico e moral. Então, não se pode acreditar
que um espírito de um grande missionário cristão, um espírito de uma pessoa que já durante a sua encarnação demonstrou desprendimento, desapego pela matéria, se pode imaginar que essa pessoa ainda se manterá vinculada, muito próxima ao seu corpo, no momento em que desencarna. Então, para esse faz diferença mais 24 horas, mais 72 horas, 48 horas? Não. Mas quando os espíritos, ou alguns espíritos, dão essa instrução, estão falando na média, no geral, nas pessoas, de um modo geral. Então, por isso que existe essa instrução, recomendação de que se aguarde 72 horas. Agora, há espíritos que se prolongam mais tempo junto ao corpo? Há. Por exemplo, no caso dos suicidas. Os suicidas, eles se veem unidos ao seu corpo, que já não lhes serve mais como veículo para manifestar as suas vontades, mas, em vista do próprio delito que cometeram contra si mesmos e contra a economia divina, eles ainda estão obrigados, pelas leis morais, a se manterem ligados, unidos aos seus veículos físicos. E muitos são os suicidas que relatam as angústias de verem, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, aquele veículo físico que lhes servia ser consumido pela natureza. Alguns há que declaram até terem sentido as dores dos vermes a roerem-lhes os restos mortais. A cada um de acordo com a sua psique, com as suas necessidades morais. Todos estarão nessa situação? Não necessariamente. Mas o fato é que todo suicida, ele permanece unido ao seu veículo físico. Ele não se afasta, salvo raras exceções que a condição moral explicará. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Há ótimos relatos de suicidas no livro Céu e Inferno, na parte 2ª. Há excelentes em que se vê suicidas que estão até numa boa situação e suicidas que estão em péssima situação. Só para não ir muito longe e para não deixar os irmãos na dúvida sobre suicidas em boa situação, um dos casos que está relatado no Céu e Inferno é de um pai que era um homem muito bem posto na sociedade francesa, era um homem rico, tinha uma boa família, tinha uma boa esposa, não tinha nenhum motivo de orgulho, vaidade ou amor próprio para querer se furtar a vida. Pelo contrário, a vida lhe propiciava muitos gozos, mas ele se suicidou. Se suicidou por quê? Porque ele tinha um filho único. Esse filho único tinha sido convocado para servir o exército francês. O pai sentia uma intuição fortíssima de que o filho morreria no campo de batalha e o pai não queria que o filho morresse. E então o pai se suicidou para que o filho se tornasse arrimo de família e então fosse dispensado do serviço militar. Ele teve uma intenção boa, despojada de qualquer tipo de interesse pessoal, entregou-se completamente à suposta salvação do filho, mas cometeu um erro lamentável, que foi, por fim, a própria existência. Naturalmente que ele vai ter que resgatar esse débito diante da economia divina, mas como a justiça divina é perfeita, entendendo a moral
que estava por trás do ato nefasto que ele cometeu, a situação dele como desencarnado não era a mesma de outros suicidas que haviam cometido o ato do suicídio por pura vaidade, amor próprio, orgulho ou simples covardia diante das provas que estavam à frente. Fecha o parêntese dessa citação. Continuando. O espírito desencarna. Mesmo um espírito que desencarna por questões absolutamente naturais, às vezes leva um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo para ter desfeitos todos os liames que prendem o seu perispírito à matéria. Nessa ação de liberação, assim como parteiras e obstetras atuam no parto para livrar a criança do útero da mãe, espíritos técnicos da espiritualidade atuam nessa deliverance, nessa liberação do espírito. Naturalmente que quanto maiores os méritos do desencarnante, mais fácil essa liberação, maior assistência tem nesse processo. Quanto menores os méritos, quanto mais apego do espírito à matéria, mais difícil se torna essa libertação. Algumas vezes vemos irmãos padecerem um longo período antes de encontrarem o seu último momento. Muitos dizemos, mas por que tanto sofrimento? Por que tanto tempo? Porque Deus não o levou antes e o dispensou desse sofrimento. Às vezes, esse sofrimento é exatamente o que vai fazer com que o espírito tenha uma transição mais suave para o plano espiritual. É esse sofrimento que vai fazer com que aquele espírito ele vá se desapegando da vida material, até o ponto dele dizer que, bom, não me interessa mais me apegar à matéria, e ele se entregue nas mãos dos amigos espirituais que estão fazendo a sua libertação. Mas com todo mundo deve ser assim? Não com todo mundo. Conheço várias histórias. Eu conheço a história de uma senhora que chegou aos 100 anos de idade e ela desencarnou. Quando ela desencarnou, a família foi perguntar ao médico, mas ela desencarnou por quê? E o médico respondeu: a máquina acabou, a máquina gastou, a máquina orgânica já não tinha mais condições de continuar funcionando. Ela foi consumida integralmente pelo esforço dos anos. Partiu não por causa de uma doença, mas por conta da natural decadência de todos os tecidos. Ou seja, aquela máquina foi utilizada até a sua última possibilidade. Bom, e em outros casos? Em casos de acidentes, de mortes traumáticas, bem, sempre temos que olhar o aspecto psíquico e moral. Se o espírito que parte, ele tem consciência do seu estado, se o espírito que parte, ele sempre teve os olhos postos na eternidade, se o espírito que parte sempre teve a consciência da vida após a morte do corpo físico, mais fácil, mais rápida
se torna a sua adaptação e a libertação de todos os despojos. Porém, se o espírito ele foi sempre absolutamente materialista, convicto de que após a decadência da matéria viria o nada, viria o desaparecimento sem memória, bem, esse espírito ele tem muitos problemas mais. É por isso que muitos espíritos, quando se comunicam conosco, eles nos pedem que nós dediquemos algum tempo a pensar sobre o nosso futuro. E eles não estão falando do futuro imediato, do futuro de daqui a alguns anos. Eles estão falando do futuro quando nós estaremos todos desencarnados. Porque isso é um fato inelutável. Como dizia minha avó, ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente. Todos nós temos o nosso momento e partimos. Então, quanto antes nós pensarmos, sem morbidez, mas pensarmos espiriticamente, nesse momento da partida, na vida que nós teremos após a matéria, quanto mais nós nos preparemos para esse momento, melhor será nesse momento. E a postura dos que ficam? Bem, os que ficam, eles também devem estar preparados para o momento do desencarne. Eles também devem estar preparados para um último gesto de altruísmo em relação àqueles que se vão. Porque não se pode desejar a prisão para aqueles que nós amamos. Essa é uma metáfora que os espíritos construíram. Alguém poderá querer ver um ente querido escravizado? O que será melhor, a escravidão ou a liberdade? Então nós temos de ter o altruísmo de aceitarmos a nossa escravidão à matéria, mas nos regozijarmos com a alforria que conquista o espírito daquele que parte. E nós devemos fazer isso sem nenhum tipo de lamento, sem nenhum tipo de pensamento que remeta o desencarnado ao sofrimento da matéria, até mesmo ao nosso sofrimento. Mas então eu não posso chorar pelo meu morto. Seria desumano dizer que não pode chorar. Você vai sentir saudade, é óbvio que vai sentir saudade. Quando minha mãe desencarnou, eu fiz a conta de quantos anos ainda eu levaria para reencontrá-la. Fiz uma conta por uma estimativa, imaginando a média de vida das pessoas da minha família, aquelas esperanças genéticas, etc. E vi mais ou menos quanto tempo ia demorar. Em média, 45 anos. Foi o que eu pensei. Eu me lembro disso exatamente, quando estávamos lá no velório, e eu pensava nisso. Bom, agora quanto tempo para o reencontro? E eu contei. Fiz essa conta. Logo em seguida parei de contar os anos. Não sei. Agora não sei, teria que voltar a matemática toda para saber quanto tempo ainda para o reencontro. Isso supondo, né, a média de vida da minha família. É natural que a gente pense assim. Agora, nós devemos policiar os nossos pensamentos. É mais ou menos como nós temos um parente querido que vai fazer uma viagem para o estrangeiro. Uma viagem que vai demorar, que talvez não tenha nem retorno. O que nós fazemos? Eu penso naqueles que imigraram para o Brasil, saídos de situações bem aflitivas em suas terras, e que receberam dos parentes a bênção para partir.
Meu pai mesmo é um imigrante. Ele veio da Europa depois da Segunda Guerra. Ele não tinha condições de permanecer na terra dele. E o pai dele, a mãe dele, disseram para ele: vai e faz o que é melhor para você. Ficaram se correspondendo durante os anos que ainda restaram de vida ao meu avô e à minha avó, mas não se reencontraram mais nessa existência. Mas em nenhum momento, em nenhuma carta, pai ou mãe disseram para o filho aqui no Brasil que a tua opção nos causou dor e sofrimento. Eles só mandavam lembranças do seu amor e perguntavam se meu pai estava bem. E é basicamente isso que a gente tem que fazer por aqueles que partem: mandar lembranças do nosso amor e perguntarmos a eles se eles estão bem. É o máximo que a gente deve fazer. Algumas normas de conduta em féretros, velórios e funerais, principalmente para os cavalheiros. É muito comum a gente chegar num velório e a gente vê na câmara ardente, na capela, aquelas pessoas, familiares muito próximas ao que partiu, geralmente as mulheres mais velhas, as pessoas mais piedosas, rezando ali próximo do corpo do falecido. Aí tem um grupo de senhoras e depois tem um grupo de cavalheiros. Bom, se o decujus é também um homem, geralmente os cavalheiros se reúnem para ficar comentando todo tipo de bravura e de desatino que aquele que partiu cometeu durante a vida. E aí nós temos um desfiar de estroinices e canalices daquele que partiu, e todos riem muito, acham tudo muito engraçado. Quem partiu não acha. É mais ou menos como você ficar lembrando para um sujeito que está diante de um tribunal todo tipo de crime que ele cometeu. O camarada diz assim: olha, não precisa mais falar, o juiz já sabe, eu já vou ser condenado, por que você continua falando isso? Por que você continua me atormentando com alguma coisa que eu sei que fiz errado? E você fica contando isso como se fosse uma grande vantagem. O juiz não está achando. O tribunal da consciência de quem parte não acha a menor graça naquelas bravatas, naqueles desatinos que cometeu durante a existência. Ficar lembrando aquilo é desagradável. Agora também, ficar tecendo loas a quem não tem qualidade nenhuma, a quem não tem mérito nenhum, isso soa como dolorosa ironia àquele que parte. Eu posso imaginar o enterro de alguns homens públicos, quando há aqueles discursos pomposos, falando de uma vida proba e cheia de dignidade, que o desencarnado sabe que não levou. E aquilo tudo é para ele um grande deboche. E lhe dói profundamente. Então o que a gente faz com o morto? O silêncio. Um piedoso silêncio já é uma grande caridade. Uma prece sentida é uma ação cristã. Então, se vai ao velório para beber o morto, como se fala no interior, faz o seguinte: não vai não, chega mais tarde. Porque não aproveita nada, nem para nós, nem para o desencarnado. Se vai ao velório para orar por quem já partiu, então essa é uma boa atitude.
Se vai ao velório para prestar solidariedade para aqueles que permaneceram, essa também é uma boa atitude. Agora, não vá carpir o morto. Não adianta choro, não adianta ranger de dentes. Muito melhor é uma postura tranquila para aquele que parte, uma postura tranquila daqueles que permanecem, porque eles comunicam para aquele que parte a certeza da imortalidade. Se há ainda algum tipo de desconcerto, se há ainda algum tipo de obnubilação no espírito daquele que partiu, a própria firmeza e serenidade da nossa conduta comunica a eles essa firme certeza de um porvir venturoso, e isso os tranquiliza. Memórias dos finados. Todos nós temos bons e maus momentos. Procurem pensar nos seus desencarnados queridos em seus melhores momentos, em suas melhores qualidades. Existe alguma coisa de mórbido. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre alguém que tinha partido da família, e aí tinha uma série de fotos, e por incrível que pareça, ele só tinha fotos do final da existência. A pessoa padeceu de uma doença muito dolorosa, degenerativa, e aquela pessoa, ela lembrava o falecido mostrando aquelas fotos. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, em vez de manifestar a saudade, recordando da época em que essa pessoa estava cheia de vida, estava cheia de planos, mas não, só mostra esses momentos horrorosos. Ninguém gosta de ficar se vendo feio no espelho, né? Senhoras principalmente. Cavalheiros também têm sua vaidade, normalmente nos dias de hoje, né? Mas quem é que gosta de uma época que era feia? A minha mulher esconde umas fotos lá de uma época, uma certa idade em que ela achava que ela era horrorosa, pavorosa. Ela mostra as fotos e diz assim, eu só não jogo essas fotos fora porque minha mãe guardou. Porque se minha mãe não tivesse guardado isso durante tanto tempo, eu jogava fora agora, porque isso aqui é um horror. Aí veja, se encarnado não gosta de ver foto de um período que considera ruim, por que desencarnado vai gostar da gente só lembrar dele ali naquele momento péssimo? Por quê? Não tem sentido. Remeta ao desencarnado as melhores lembranças, as mais felizes, as mais ditosas. Remeta a esperança do reencontro, mas não fica remoendo o passado de dor. E não fica lamentando. Eu tenho uma história para contar para vocês. Na família da minha mãe, eram 4 mulheres irmãs e 4 homens irmãos. No total eram 8. 8 que vingaram, porque havia aqueles que não tinham vingado. Porque naquela época não tinha televisão e não tinha anticoncepcional, as famílias eram grandes, eram numerosas. Na família da minha mãe, praticamente todos os irmãos e irmãs, em maior ou menor grau, apresentaram mediunidade. Pois a irmã mais velha da minha mãe, ela se casou muito cedo, como era da época, se casou com 16, 17 anos, era assim que era na época, e ela foi morar na casa dos sogros, porque era também assim um hábito na época. As casas eram grandes, geralmente o filho mais velho se casava e trazia para a casa dos pais a mulher. Os outros filhos não, geralmente saíam, mas o filho mais velho, porque era também o herdeiro presuntivo
principal do casal, ele trazia a mulher para morar na casa. Então minha tia foi morar com a sogra. Ela e a sogra desenvolveram uma sincera afeição. A minha tia, ela aprendeu a cozinhar propriamente com a sogra, e todas as lições que a minha sogra passava para minha tia eram muito bem aprendidas, ao ponto de, num determinado momento, a minha tia ser considerada uma cozinheira melhor do que a própria sogra, e a sogra fazer muito gosto disso, e elas realmente tinham uma proximidade muito grande. Aí a sogra desencarnou. Diga-se de passagem, a sogra da minha tia era realmente uma mulher muito boa, por tudo que contam dela, por tudo que eu soube. Eu não a conheci. E aí, o que aconteceu? Passado o período de nojo, o período de luto, o sogro da minha tia, ele se casou. Como sói em situações que tais, ele se casou com uma mulher mais nova, bem mais nova. E a minha tia ficou possuída de ódio por causa disso. As cunhadas, elas não gostaram, torceram o nariz, mas não ficaram tão iradas quanto a minha tia. E a minha tia costumava dizer que aquilo era um absurdo, porque a sogra dela, uma santa mulher, tinha se esforçado, trabalhado muitíssimo para construir o patrimônio da família, e ela não tinha tido tempo de gozar tudo que ela havia edificado, tudo que ela havia construído. E que era lamentável que uma usurpadora viesse colher todos os frutos que a sogra tão diligentemente havia plantado. E ela falava isso, e lamentava continuamente a sogra. Bom, lembrem-se que eu disse que a família da minha mãe, todos médiuns em algum grau. Então estavam reunidas as 4 irmãs num determinado dia, e a minha tia começou a lamentar a sogra novamente com as irmãs, dizendo que a dona fulana, uma mulher de tanto mérito, uma mulher que se esforçou tanto, que botou para cima o seu fulano, eu estou aqui omitindo os nomes propositadamente, botou para cima o seu fulano, aquele patrimônio só se construiu por causa do trabalho dela, porque enquanto o negócio não dava certo, era ela que na máquina de costura sustentava aquela casa, era ela que fazia, era ela que acontecia, e aí ela parte sem usufruir isso tudo que foi construído para aquela outra vir aqui e se aproveitar. Bom, no que ela dizia isso, de repente, a minha tia, ela caiu num sono profundo, mórbido. Assim, sem mais nem menos. Ela foi reduzindo o volume da voz e, pimba, adormeceu. Bom, quando aconteceu isso, a minha mãe e uma outra tia, já espíritas, médiums, desenvolvidas, elas perceberam o que se passava. E aí, a minha tia, a da sogra, né? Ela fez aquele gesto típico, pedindo lápis. Na hora, juntaram lápis, papel, botaram na frente e ela começou a psicografar, inconscientemente. Psicografia mecânica. Pá, 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 e terminou com uma assinatura. Caligrafia e assinatura de espírito comunicante. Nada semelhante com a caligrafia e assinatura da minha tia. Aí pousou o lápis, minha tia pendeu para um lado e daqui a pouco ela voltou, disse assim, ué, o que aconteceu? Perdi aqui a frase, onde é que eu estava? Aí minha mãe e a minha outra tia já estavam lendo tudo aquilo e disseram para ela, olha, você precisa ver o que você foi veículo para escrever. E aí ela leu
Aí o que é que dizia? Eu não me lembro os termos exatamente, mas vou transmiti-los da maneira como me vem à memória. Minha querida filha, e posso te chamar de filha porque o amor filial que você desenvolveu por mim tem correspondência no amor maternal que eu também desenvolvi por você. Mas eu venho te pedir que não me lembres nunca mais da forma como você tem feito, desde que o seu fulano encontrou uma nova companheira no caminho da vida. Não lamentes, porque aqui onde eu estou, eu tenho tudo aquilo de que jamais poderia dispor se estivesse encarnada, por mais recursos materiais que eu tivesse. Eu não trocaria 100 anos de vida opulenta, encarnada, por um segundo da vida que eu tenho aqui, que eu usufruo aqui. Portanto, não me lamentes, porque cada lamento seu, na verdade, é uma punhalada em meu coração. Me remete a uma prisão da qual eu me vi livre. E aí se assinou. Minha tia leu, embora médium, ela não era espírita, ela achava que o espiritismo era misticismo de gente ignorante. E ela disse: eu não escrevi isso, vocês estão me pregando uma peça, eu não escrevi isso. Mas a comunicação vinha numa caligrafia e tinha uma assinatura. Chamaram o marido dela. Ele olhou, e aquela era uma época que o homem que era homem não chorava. Ele era oficial de marinha, chorava menos ainda. Mas ele tremeu quando viu, e embora ele tenha negado, até o último dia de vida, houve quem tivesse avistado uma lágrima a escapar-lhe dos olhos. E ele disse: essa é a letra da minha mãe, essa é a assinatura da minha mãe. Então, eu estou dividindo com os irmãos o testemunho de um espírito partido, um espírito que já estava no plano espiritual e que era constantemente e frequentemente lamentado por ter partido. E com essa experiência que eu divido com os irmãos, eu digo: libertem os seus desencarnados. Libertem da dor que vocês, porventura, possam ter com vocês. Porque a dor é vossa, não é deles. Deixem que eles partam. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais.